de número 16, não, versículo de número 14, que diz assim: pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Vamos ler de novo? Pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Amém? Repita comigo: Senhor Jesus. Não, está muito fraco essa oração para Jesus. Senhor Jesus, fala comigo através da tua palavra. Espírito Santo, tu és bem-vindo em nosso meio. Assenta no seu lugar, desocupa suas mãos, e agora é a sua melhor salva de palmas, a sua melhor glorificação. Isso, exalta e glorifica o nome do Senhor Jesus, porque Ele é maravilhoso. Aleluia, glória a Deus. Irmãos, que tema forte, que propósito maravilhoso para esta noite. Aleluia, Deus Ele é maravilhoso e conhece todas as coisas. E esse tema foi revelado, pelo nosso Senhor Jesus, mais uma vez. E quando nós falamos do livro de Efésios, glória a Deus, lembro de Paulo, aquele que escreveu inspirado pelo Espírito Santo de Deus, pela glória de Deus, aleluia, para estar escrevendo essas cartas. E para mim, como para muitos também, um homem que é referência, bíblica, referência espiritual, glória a Deus, para aqueles leitores da palavra de Deus. E nessa época, irmãos, em que Paulo vai escrever esta carta, glória a Deus, aos irmãos de Éfeso, ele, segundo estudos, eles acreditam que era a primeira vez em que ele estava preso em Roma. E Éfeso era uma cidade qual ele passou em sua primeira ou segunda viagem missionária, se não me falha a memória. E lá ele criou um amor muito grande por aqueles irmãos. Lá ele criou, irmãos, um amor muito grande por aquele povo. E quando ele escreve, irmãos, lá em Roma, ele recebia as notícias, preso, ele recebia as notícias e também podia mandar cartas. Essa era a única liberdade em que ele tinha. Estava preso devido ao Evangelho, estava preso devido a pregar o Evangelho, estava preso por confrontar o pecado, estava preso por não se contaminar, por não se misturar, por não se vender. Estava preso porque tinha a graça de Deus e prisava, ele valorizava aquilo em sua vida, aquilo era tudo. Aleluia. Podia fazer o que quisesse com ele, para ele estava tudo bem, desde que a graça de Deus não fosse tirada dele. Aleluia. Paulo, irmãos, para quem não conhece, era perseguidor do povo de Deus, era perseguidor daqueles que defendiam esse evangelho, defendia a presença de Deus. Ele era perseguidor até que o próprio Deus veio e o encontrou, se apresentou a ele. E desde aquele dia Paulo nunca mais foi o mesmo. Aleluia. Ele olhou para ele, imagina, e pensava com ele: a minha vida inteira desde pequeno eu sempre defendi o que meus pais, eu não sei quem ensinou a ele a lei, o tempo, e ele cresceu amando aquilo. E depois que ele conheceu a Deus, ele entendeu: opa, eu estou defendendo o lado errado. Aleluia. E desde que ele conheceu a Deus, dali para frente, ele começou a defender a graça e espalhar pelo mundo. E quando lemos, irmãos, o livro de Éfeso, essa carta, Efésios, aqui, irmãos, nessa única carta de Efésios, você pode pegar ali, aqui tem ensinamento para pastores, para senhores, para servos, para casais, tanto para o lado do homem, tanto para o lado da mulher, esposo, esposa, filhos, membros de pouco tempo, membros de muito tempo de igreja. Paulo, ele traz um ensinamento intenso para o povo. Mas ele começa trazendo uma mensagem para aqueles que estavam há pouco tempo na igreja, há pouco tempo dando os seus primeiros passos para Jesus, dando os seus primeiros passos para realmente encontrar a graça. E Paulo, ele começa dizendo: tem intensidade, aleluia.
tenha propósito, valorize a presença, não se contamine. Aleluia. Paulo vai dizendo, capítulo 3, sede meus imitadores como sou de Cristo. Paulo estava dizendo, eu não corrompo, não se corrompa também. Eu não me vendo, não se venda também. Eu não quero ser aceito pelas pessoas, eu quero ser aceito por Deus. Não queira ser aceito pelas pessoas, queira ser aceito por Deus também. Essa era a mensagem de Paulo naquele momento. Esse era o propósito de Paulo, irmãos. Aleluia, glória a Deus. E ele continua trazendo a mensagem até ele chegar àqueles que já estavam velhos na igreja. Eu não estou falando velho de idade, estou falando de tempo de cristão, tempo de conhecimento de quem é Deus. Aí a mensagem de Paulo já começa a apertar um pouquinho mais, né, pastor Gleice? Aleluia. Desperta, ó tu que dormes. Paulo estava dizendo, vocês estão confusos. Aleluia. As coisas estão acontecendo e vocês estão confusos. Tem muita coisa acontecendo e vocês não estão tendo certeza daquilo que vocês estão adorando e estão fazendo. Apenas nesse versículo você entende, pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos. Paulo estava dizendo, não é todo mundo, mas a grande maioria está se contaminando. Aleluia. Está igual o crente na janela, está olhando lá para fora, está desejando as coisas de fora, mas na mente dele ele está dentro. Aleluia. Eu estou na igreja, isso basta. Mas Paulo traz uma mensagem diferente. Aleluia. Se você está dentro, você tem que estar dentro por inteiro. Se é para servir a Deus, você tem que servir por inteiro. Aleluia. Não tem como servir a metade. Aleluia. O próprio Jesus vai dizer, não tem como servir a dois senhores. Você escolhe um e é ele, pronto. No livro de Apocalipse vai trazer uma mensagem diferente para esses que estão em cima do muro, sem saber qual ponto, qual decisão tomar. A palavra de Deus vai dizer que Deus fala, eu tenho nojo desses que não têm certeza do que quer. Aleluia. Sabe por quê, irmãos, que eu entendo esse propósito? Porque Deus disse isso. Deus, ele traz uma mensagem tão pesada que ele diz, eu tenho nojo, vomitar-te-ei da minha boca. Não é crente, não é quente nem frio, é morno. E sabe por quê? Hoje eu entendo por que Deus falou isso. Toda vez que eu lia, eu achava pesado, eu achava muito duro Deus dizer, mas hoje eu entendo. Imagina você, o Criador de todas as coisas, criar o homem, a sua imagem e semelhança, a sua maior criação, e ainda assim a sua maior criação ter dúvida de quem servir. A sua maior criação ter dúvida de quem escolher para ser servo. Deus, ao outro lado, a eternidade, a justiça ou o pecado. São duas escolhas apenas. Tem muita gente que diz, mas Deus diz que, a palavra de Deus diz que eu tenho livre-arbítrio. Tem duas opções só que a vida te dá, e de ambos você é servo, de ambos você é escravo. O escravo da justiça, o escravo do pecado. Escravo do pecado, falsa vida, falso ganho de tempo, falsa esperança, uma vida de emocionalismo momentâneo apenas, uma vida de quem se enche de coisas apenas para ser aceitas pelo mundo. Essa é a mensagem de fora do pecado. Quer um exemplo? Jardim do Éden. Qual é a mensagem que a serpente traz? Coma, vocês terão conhecimento e será como Deus. Falsa vida. Ele estava apresentando para eles, olha, comam e vocês terão vida. Que vida? Uma vida momentânea. Mas qual era a mensagem de Deus antes? Não comam.
Não comam, senão vocês conhecerão o que é a morte. Deus criou o homem para ser eterno, irmãos. Junto com ele, todos os dias Deus vinha conversar, ter comunhão. E a mensagem que o inimigo traz é outra. E eu não vejo diferença nos dias de hoje não, irmãos. Essa mensagem de Paulo aqui, Deus, ele foi uma inspiração tão grande para ele. Eu estou finalizando. Foi uma inspiração tão grande para Paulo, que essa mensagem, essa carta não foi só para o tempo de Paulo, foi para os nossos tempos também. Quando você medita nessa carta apenas, você consegue comparar, você consegue trazer a carta para esse momento e ver que não mudou. As coisas talvez até tá mais intensificada. Glória a Deus, em tudo. Eu e minha esposa vimos conversando no carro, no caminho. O propósito do evangelho é outro. Sabe o que o ser humano está? Como que o ser humano está hoje? Acomodado demais. Tô no meu casamento, não está nada bem, mas está tudo bem, vamos caminhando. Eu ponho alimento em casa, ela cuida da casa, está tudo bem. Não quer saber se tem comunhão, se não tem. Meus filhos estão na escola, está tudo bem, não tem necessidade de ensinar, não tem necessidade de fazer nada. Eu estou na igreja, vou na igreja todos os dias, vou embora, não sinto nada, mas está tudo bem, eu sou crente. Está tudo bem. Eu canto no conjunto, eu participo do louvor, eu oro lá com os irmãos 3 horas, eu não sinto nada, minha vida é a mesma desde sempre, mas está tudo bem. É o comodismo. O inimigo entendeu que tirar o povo da igreja, isso um pastor disse, não vou me lembrar o nome dele. Ele entendeu que tirar o povo da igreja não tinha mais sentido. Por quê? Porque a igreja continuava viva. Os que ficavam eram aqueles de oração fervorosamente. E esses continuavam orando por aqueles que iam embora. Agora sabe o que ele faz? Ele esfria o crente, ele não tira não. Ele deixa ele com a falsa esperança de que ele está vivo. Aleluia. Quando o irmão Rafael ele mandou para mim o tema, o Espírito Santo já começou a falar o meu coração. E o Espírito Santo ele trazia o meu coração desta maneira. Aleluia. Tem gente que acha, irmãos, eu não estou aqui para corrigir o exemplo. Quem tem que corrigir é o pastor da igreja, mas estou aqui direcionado pelo Espírito Santo de Deus. Abra a sua visão espiritual para entender, aleluia, que eu não estou aqui para humilhar ninguém, não. Estou trazendo o propósito de Deus. A palavra de Deus ela é confrontamento, porque através do confrontamento se há entrega à vida. Há pessoas, irmãos, que acham que vive um evangelho, mas não vive. Aleluia. Como que você pode viver um evangelho real se você não consegue amar o seu próximo como a ti mesmo? Como você acha que você pode viver um evangelho real se você vem à casa de Deus e vai embora e não sente nada? Isso não é evangelho. Como você acha que você está vendo o evangelho só porque você tem uma responsabilidade na igreja, mas você faz aquilo como se fosse um peso, não por amor? Como você pode chamar isso de evangelho? Porque as coisas de Deus você tem que fazer com amor, não por obrigação, não. Claro que se Deus colocou um dever na sua mão, você tem que exercer ele, mas não exercer com a força apenas do dever, não, mas por amor. Sabe por quê? Porque quando ele decidiu vir e dar a sua vida por mim e por você, ele não fez isso esperando nada em troca, não. Ele fez por amor apenas. Aleluia! Glória a Deus. Até porque aqui mesmo Paulo traz uma mensagem. Aleluia. No finalzinho da carta aqui, ele já traz uma mensagem para esses que acham que só porque estão fazendo já são dignos do seu galardão. E não, aleluia, não. Glória a Deus. Chegaram perto de um escritor, me falhou a memória agora, escritor cristão, e perguntaram para ele:
O que você acha que vai te salvar? O que você acha que vai te salvar? Ele disse: apenas a graça. Mas é claro, devido a tudo que você fez, não pelo que eu fiz, não. Isso é praticamente nada. Tudo que eu fiz poderia fazer um dobro, ou talvez até em triplo. Ainda assim eu não seria digno do reino dos céus. E Paulo, ele traz essa mensagem: não pelas obras, pela graça imerecida. Você está aqui hoje, visão espiritual, a mesa está posta, estamos todos sentados à mesa, há um alimento no prato de cada um. O pai está sentado na ponta da mesa e está falando, está trazendo o alimento. Você está alimentando. Você acha digno de sentar na mesa? Não, nem eu. Quem somos nós? Mas a graça imerecida nos alcançou. É por isso que a palavra de Deus diz que a misericórdia dele se renova a cada manhã. Porque se não renovasse, irmãos, se não renovasse, o que seria de nós? É a graça imerecida. E ainda mesmo, irmão, sem merecer, olha que forte, mesmo sem merecer, Deus chama a mim, chama você de casa. Minha esposa ministrou sobre isso na quinta-feira. Chama a mim, você de casa dele. Oh, aleluia. Talvez você não esteja compreendendo o propósito que Deus está trazendo essa noite. Glória a Deus. O Espírito Santo, irmãos, aquele que me chama a mim, chama você de casa, ele é sensível. Ele não aceita dividir a casa com outro. Aleluia. Já prestou atenção quando você compra uma casa? Minha esposa usou esse exemplo. Quando você compra uma casa e você diz: essa casa é minha. Você não vai deixar qualquer pessoa entrar lá. Se alguém pular lá dentro, você vai defender o que é seu com unhas e dentes. Isso aqui é meu. Só entra quem eu deixar entrar. Aleluia. Será que o Espírito Santo pode falar o mesmo? Aleluia. Será que o Espírito Santo pode falar o mesmo de você? Fulano é minha casa. Ninguém entra, a não ser que eu, o Espírito Santo, permita que entre. Fulano é minha casa, e essa casa só vai aonde eu quero que essa casa vá. Fulano é minha casa, ele está dizendo: fulano é minha casa, ela só fala aquilo que eu mando ela falar. Aleluia. Ela só faz aquilo que eu mando ela fazer. Aleluia. E vamos no pedido mais pequenininho, o mais pequeno de todos. Ele e ela só veste aquilo que eu quero que ele ou ela vista. Anácia Manderábia. Por quê? Porque a casa de Deus, casa do Espírito Santo, é Ele que conduz. Quando lemos no livro de Salmos, capítulo 23, versículo 1, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Lemos isso e enchemos o nosso coração de alegria. Mas não percebemos o propósito que tem. O Senhor, Davi está dizendo: o Senhor é meu pastor. Ele está dizendo: eu sou servo do meu pastor. Nada vai me faltar porque eu obedeço. Nada vai me faltar porque tudo que Ele pede eu faço. Nada vai me faltar porque o que Ele diz para me fazer eu faço e não questiono. Por isso não me falta nada. Esse é o propósito de Davi nesse versículo. Irmãos, já estou finalizando. Quer saber quem está vivo na presença de Deus? O Espírito Santo, ele me direcionou em alguns exemplos. E o engraçado é que os exemplos que ele me trouxe, esses que viveram, que demonstraram vida de Deus, que demonstraram riqueza em graça, não estavam em templos. Aleluia.
Sadraque, Mesaque e Abednego estavam vivendo em Babilônia, uma terra que não era deles. Glória a Deus. E eles vivendo em uma terra que não era deles, uma terra de pecado, uma terra contaminada. Glória a Deus. Mas eles eram tementes ao Senhor. Eles serviam ao Senhor. E quando foi posta a estátua lá para eles se dobrarem e se prostrarem, eles negaram. Todos se prostraram quando tocaram as músicas, mas eles não. E chegaram perto dele e disseram: se vocês não se prostrarem, vocês serão jogados dentro de uma fornalha de fogo ardente. E o que eles fizeram? Eles não se prostraram. Podem tirar a nossa vida, não importa. O que vocês vão fazer com esse corpo aqui, para nós não faz diferença nenhuma. Nós zelamos pela graça de Deus em nossa vida. E eles foram lançados. Se eles fossem queimados naquele momento, estava tudo bem. Glória a Deus. Se eles fossem queimados naquele momento, estava tudo bem. Por quê? Porque eles eram pegados naquele versículo: aquele que perder a sua vida por amor de mim achará a vida eterna. Então para eles estava tudo bem. Eles foram lançados. E quando aquele rei olha para aquela fornalha, ele não vê 3 homens, ele vê 4. E ele pergunta: quanto lançamos lá dentro? 3. Mas eu vejo 4. Não se prostraram. Traga outro exemplo, Estevão. Estevão foi colocado diante de um monte de testemunhas falsas devido à fé que ele defendia. E todos começaram a trazer julgamentos, testemunhas falsas contra ele. E deram a ele: ou você nega ou será apedrejado. Podem apedrejar. O que vocês fizerem com esse corpo, para mim não faz diferença nenhuma. Eu vivo por Ele, apenas por Ele. Levaram ele para a porta da cidade, apedrejaram. Aleluia. Esse, no momento em que estava sendo apedrejado, esse o pai não defendeu da morte. Mas esse, no momento em que estava sendo apedrejado, ele olha para o céu e diz: eis que vejo os céus abertos. Continue jogando as pedras, o Pai me espera. Ele estava dizendo: irmãos, a mensagem que Deus traz hoje, eu vou resumir por causa do horário. A mensagem que Deus traz hoje: continue jogando as pedras, porque o Pai me espera. Tudo bem se nenhum amigo quiser me acompanhar, eu tenho o melhor amigo de todos, o Espírito Santo está comigo na banceraia. Tudo bem se não quiser me convidar para pregar, eu prego a palavra de Deus. Aleluia. Isso é o propósito maior, é essa mensagem que Deus traz para você hoje. Tudo bem se no seu emprego lá as pessoas não quiserem mais olhar para você ou te defender por causa do evangelho, da fé que você defende. Está tudo bem, o Espírito Santo, o melhor amigo, está com você em todo o tempo, e isso é tudo. Meu irmão, você é a pessoa mais rica do mundo desde que você tem a graça de Deus. E Deus hoje traz uma mensagem para mim e para você: despertamos nesse tempo que vivemos. Que venhamos nos despertar, em nome de Jesus. Que não venhamos nos apegar em política. Vamos perseguir os cristãos agora. Não venhamos apegar isso não. Também perseguiram Cristo, também perseguiram Paulo, também perseguiram os discípulos de Jesus. Você acha que vai ser diferente de nós? O que temos de melhor do que eles? Que defendamos isso aqui, com unhas e dentes. O propósito de Deus, a graça de Deus, o Espírito Santo de Deus. Quando você abre o coração para o Espírito Santo de Deus entrar, a história muda, tudo muda na sua vida.
Glória a Deus. Tem mulheres que dizem: nossa, é tão difícil ser submisso, porque a Bíblia manda ser submisso. Ô irmão, quando você tem o Espírito Santo de Deus é tão fácil. Alguns homens dizem: é tão difícil amar a esposa como Cristo amou a igreja, Ele deu a vida pela igreja, mas olha, minha esposa é assim, assim, assim. Ô irmão, se você tiver o Espírito Santo de Deus. Tem pessoas que até dizem: é tão difícil ser pastor, tão difícil ser pregador, o fardo é muito pesado. Mas se você tiver o Espírito Santo de Deus, tudo é diferente. Tudo é diferente. A palavra de Deus é hoje para nós, para mim, para você, para nós, que despertamos. Há sempre um ponto em que o inimigo tenta todos os dias sua fraqueza. Há sempre um ponto em que o inimigo luta todos os dias. Sempre na sua fraqueza. Efésios, onde lemos, capítulo 6, versículo 10. Revestivo de toda a armadura de Deus. Resistir o diabo. Seja forte. Armadura, palavra. Amém? Amém? Se ponha de pé do seu lugar.